Aí, pessoal, falamos do como é o sistema Windows, né? Falamos o sistema, como é o sistema Unisys, o kernel, né? Sistema Windows, né? Quando eu falei lá naquela parte lá de Windows, ele tem um microkernel e aquelas componentes tudo soltos, e um falando com o outro, né? E o sistema Unix é aquele grande kernel monolítico que toma conta de tudo, e acima dele tem as APIs, as aplicações, os serviços, né? Agora vamos falar do sistema Linux, os sistemas baseados em Linux e o kernel Linux, que é o principal do sistema, né? O núcleo do sistema. Então, qual a grande sacada de Linux Torvalds? Aqui você vai ver um kernel que é um bloco, né? Igual do Unisys, em cima do hardware, mas com a grande diferença, ele é modulado. Mas por que é modulado? Eu até botei aqui, ó. Porque quando o Linux Torvalds teve essa ideia, lá no seu, quando ele estava fazendo a sua pesquisa científica para finalização do seu curso lá, ele pensou no PC, já existia o Windows, já existia o DOS, porque o Linux começou em 1992. Então, o Linux Torvalds, ele pensou, quando ele criou o Linux, kernel Linux, ele pensou no PC. E na época já existia o DOS, né? Já existia o DOS e já estava a Microsoft já estava desenvolvendo o Windows 95. Então a grande ideia dele foi tipo assim, já existia mainframes e sistema Unix rodando no mainframes. Só que ninguém tinha dinheiro para comprar um mainframe para poder rodar o sistema Unix e rodar as tarefas lá. E o PC estava barateando. Então a ideia dele era usar o PC também para mundo corporativo. Porque estava se barateando, né? O pessoal comprando PC. Já existia o Mac, né? O Mac já existia. Lá com o sistema deles lá. Então, e o grande problema do PC era isso, você ter a possibilidade de a placa de vídeo ser de fabricantes diferentes, você pegar a placa de cada, você ir lá comprar uma placa lá de vídeo de um fabricante, comprar de outro, placa de som, placa de rede, e você ter um kernel, né? Você ter um sistema que consiga botar esse dispositivo para funcionar. E até hoje o Linux Torvalds, o trabalho dele é isso. Ele junto com a comunidade de desenvolvedores do kernel, eles trabalham em prol de botar tecnologias para funcionar em Linux, dentro do mundo Linux. Então, assim como impressoras, eu lembro que uma vez ele estava tentando botar uma impressora 3D para funcionar. É coisa desse tipo assim que o Linux Torvalds faz, né? Então, o kernel Linux, ele é também um bloco, funciona em cima do hardware, só que ele não é monolítico. Ele é modulado, são módulos. E tem como você dar comando lá e listar os módulos que tá lá rodando. Você consegue, né? E também você também tem um recurso que eu vou ser sincero, eu nunca fiz, para mim isso é lenda, nunca vi também, mas eu sei que muita gente do mundo corporativo fez, tipo assim, montou uma máquina para ser servidor lá de alguma coisa. E ali já tinha uma placa de rede lá do fabricante tal, já tinha uma placa de rede,
né? Às vezes, antigamente tinha muito disso, montar roteadores através de PCs. Tinha muito, botava várias placas de rede no PC e ali fazia regras de roteamento, usando um serviço que é o tal do iptable, né? Um serviço lá que tem também uma empresa que desenvolve para Linux, para o mundo Linux, esse serviço de iptable, e ali monta os roteadores e dá regras, faz os roteadores inteligentes, aquela coisa toda, né? E também já tem placas na época existiam as placas SCADA de controladora de disco, quando o computador era para banco de dados e na verdade não se queria você pagar numa máquina mainframe, né? Para fazer uma operação de banco de dados que um PC barato pode fazer, né? Então tinha essa sacada, o pessoal comprava um PC, botava as placas lá, rodava a instalação do Linux, a maioria das vezes, ele enxergava lá os dispositivos lá que tinha, ele detectava, na instalação ele detecta, toda instalação do sistema baseado em Linux ele detecta. E ele já levanta, ele já carrega para dentro da instalação, do Windows, os modos que é para funcionar com aquele dispositivo. Isso é tomar a instalação. Aí o que o pessoal faz? Ele pega o código daqueles módulos, insere dentro do módulo do kernel, que às vezes você tem como baixar na instalação, o código do kernel. Todo o código do kernel. E dar um comando lá e transformar o kernel em kernel monolítico. Então você conseguia fazer do kernel Linux, você montar um kernel monolítico que vai funcionar com aquelas placas ali e a máquina dá um desempenho absurdo, né? Mais do que até um mainframe. Então o que você economizaria de um mainframe, né? Seria absurdo, né? Seria o que você compraria, ter que comprar um mainframe só para, às vezes, para fazer um roteamento, ou às vezes para servir um banco de dados lá para uma aplicação, você usava um PC, instalava o Linux, ia lá, transformava o kernel em kernel monolítico e ficava com um desempenho absurdo. Ficava um kernel enxuto, né? Você tirava coisas que não precisava do kernel, ficava o kernel enxuto e ficava voando a máquina. Só que, pessoal, eu peguei, eu vi o dilúvio, pisei na lama, mas eu não me molhei na água do dilúvio, né? Eu lembro disso aí, eu vi muito falar disso aí, mas eu nunca fiz, eu nunca vi ninguém fazendo. Então, eu já fui da época do Linux começar a ser mamão com açúcar pra cá, né? Eu já fui da época, peguei a época que você tinha que montar o flop disk, tinha que montar o DVD, mas hoje em dia, né? Hoje em dia não precisa fazer mais nada disso, a não ser se você quiser mexer com o servidor em Linux, aí você vai ter que fazer alguma coisa. Mas, então, você hoje, você há um tempo atrás, você conseguia transformar os módulos em kernel monolítico, né? Um kernel só monolítico. Então, qual a grande vantagem de módulos? A grande vantagem é na instalação. Quando você instala um sistema baseado em Linux, lá a distribuidora já vai lá na empresa de Linux Torvalds e já pega o kernel que está lá com todos os módulos, todas as placas que existem no mercado, dos fabricantes que existem no mercado. Então, o cara tem uma placa de vídeo NVIDIA, placa de som uma Realtek, uma placa de rede Realtek. Aí na hora que você vai botar para instalar, ele vai começar a reconhecer, o sistema já vai botar para dentro o módulo da placa NVIDIA, o módulo da placa Intel de vídeo
o módulo da placa Realtek de som, módulo da placa Realtek de rede. E quando você terminar de instalar, você reiniciar, você entrar no sistema, vai estar tudo funcionando. E todo modulado, né? Cada módulo lá cumprindo sua tarefa, mas vai estar lá funcionando o kernel, conversando com o hardware, cada módulo com hardware, né? Tudo bonitinho. Aí, vamos dizer assim, que eu botei, aí depois eu botei uma placa de NVIDIA lá. Uma placa depois eu fui lá e espetei uma placa NVIDIA lá uma placa NVIDIA lá de vídeo. Não tem problema nenhum. Você botou a placa, você boota, né? Você desligou a máquina e botou, você já bota o cabo de vídeo lá ligado o cabo do monitor ligado na placa de vídeo lá que você botou lá. O Linux vai botar normalmente com aquele módulo lá, ele não vai detectar que é uma placa Intel e ele vai levantar um módulo de placa de uso geral, mas você vai ver a imagem lá, vai ficar a imagem toda feia, mas você vai ver a imagem lá, a imagem do seu sistema. Aí tem a opção, geralmente o Ubuntu vem com essa opção, o Ubuntu hoje tem uma parceria com a NVIDIA. O Linus Torvalds, que não conseguiu, o Linus Torvalds até entrou em atrito com o pessoal da NVIDIA, que não conseguiu ter acesso por causa de guerra industrial, não conseguiu ter acesso ao código da NVIDIA para botar pro próprio kernel que sai lá da empresa dele, que vai para as instituições, já sair com os recursos da NVIDIA. Então, houve essa guerra e acabou que a NVIDIA não deu. Mas o Ubuntu, ele tem essa parceria com a NVIDIA. Aí o que acontece? Você instalou o Ubuntu, você tem um lugar lá, uma janelinha lá no Ubuntu, que está lá, dispositivos proprietários. Então, ele vai identificar que você tem uma NVIDIA lá, você seleciona e tem lá, instalar drive proprietário, você dá OK, ele vai lá, vai no site, baixa o módulo. Que a NVIDIA tem um módulo também, ela tem um módulo que ela fez para o Linux. Então a NVIDIA tem esse módulo pronto. Então ele vai lá da NVIDIA, baixa esse módulo, que é um módulo que a NVIDIA tem certeza, e o Ubuntu tem certeza que vai ser um módulo que vai funcionar perfeito no sistema que o Ubuntu desenvolveu, que já é um módulo já ajustado para o Ubuntu. Aí ele vai instalar. Aí vai pedir para reiniciar. Quando você reiniciar, a imagem está lá bonita, aparece, ele já instala umas aplicativos da NVIDIA lá de configuração lá da placa, e você passa a rodar jogo em 3D lá, filé. Hoje em dia você tem isso. Então, quando você lista os módulos, você já vê um módulo lá da NVIDIA rufando lá, para funcionar a placa da NVIDIA lá. Então, hoje em dia, isso já é possível, né? O que torna o Linux ainda incompatível hoje é apenas o pessoal querer desenvolver. Mas para isso tem que ter usuários, tem que ter mercado. No dia que as pessoas começarem, a grande massa começar a usar o Linux, sistemas baseados em Linux, ter mercado para isso, mas as empresas que fabricam hardware, que fabricam software, elas vão se coçar para botar seus produtos para o mundo Linux também. Eles vão reclamar que o mundo Linux não dá retorno financeiro, negócio de tem quebra de patente, tem roubo de propriedade intelectual, eles vão reclamar uma série de coisas, mas eles vão ter que ceder ao mercado, porque o mercado sendo Linux, eles vão ter que ceder para o mundo Linux, né? Para esse mercado. Então, pessoal, a grande sacada de Linus Torvalds é essa questão de você ter um kernel, você ter os módulos e você ter a comunicação entre esses módulos, que foi um grande desafio
pro Linux Torvalds ter essa comunicação entre os módulos aqui, para não ficar uma coisa solta. Acabou que ficou um kernel mesmo Unisys, né? Apesar que quando você dá um comando para listar os módulos, você vê em forma de lista, mas conceitualmente ele é um bloco de kernel, como se fosse um bloco Unisys, mas ele é modulado. Entendeu, pessoal? Então, pessoal, aqui a gente tem a estrutura das pastas e arquivos que, quando você, depois que instala, você vê lá na raiz principal, lá no HD. Quando você lista lá na raiz principal, lá no HD, né, quando você, lá no gerenciador de arquivo, né, você vê essas pastas aqui. Ao contrário lá do Windows, que você vê arquivos de programa, lá tem arquivos de programa, hoje em dia tem usuário, né? Antigamente não tinha, passou depois, acho que do Windows XP para cá passou a ter usuário, Windows 7 para cá, aquela pasta Windows, né? E dentro da pasta Windows você tem aquelas pastas todas de sistema, System, né? Então, no Linux, a gente, na raiz, a barrinha aqui simboliza a raiz. Então, na raiz, a gente vai ter essas pastas aqui, bin, boot, dev, etc, lib, mt, opt, usr, var. Só que tem, dependendo da distribuição, e da versão da distribuição, né, conforme nas convenções lá sobre o mundo Linux, conforme vai tendo as inovações, isso aqui vai se alterando algumas coisas, alguns detalhes, outros vão se alterando, mas assim, basicamente são essas pastas aqui. Você vai ver tanto em sistemas baseados para Linux, tanto para Unix, são essas pastas aqui, tanto para o BSD também, você vai ver também que são essas pastas aqui. Por exemplo, o macOS é NetBSD, você vai ver essas pastas, não todas essas pastas aqui, mas vai ver algumas pastas dessas aqui muito parecidas, né? Você vai encontrar esse /bin, /boot, /dev, /etc, lib, você vai encontrar todas. Então, algumas aqui eu até omiti, que tem muitos outros, tem uma /temp, hoje em dia já tem um tal de /media, né, as versões mais novas agora dos sistemas operacionais baseados em Linux, agora tem a /media. Então, essas pastas aqui vão entrando umas pastas, né, dependendo da distribuição, entra, sai, por aí vai. Aí, né, assim como lá no Windows, né, aquelas pastas que tem lá, tem um propósito de ser, as pastas no Linux também tem esse propósito. E é até um propósito mais bem organizado. Por quê? Por exemplo, essa pasta bin aqui é a pasta onde ficam os executáveis que você lá no shell, quando executa um comando, change, cd, move, para você mover a pasta, cp para copiar, né? Você dá esses comandos, geralmente esses executáveis ficam tudo nessa pasta bin. São executáveis, são programas que são chamados pelo comando, você passa por parâmetro lá a informação que você quer mexer, né?
geralmente está tudo dentro da pasta bin, para qualquer usuário, né? Agora, a pasta SBIN geralmente só tem para os executáveis que só o administrador pode usar, né? Só tem o que o administrador pode usar. Então tem a pasta bin, isso aqui é a raiz, né? Aquela barrinha raiz. Aí dentro dessa raiz tem essas pastas aqui, né? A pasta boot é a pasta onde fica os arquivos que inicializa o sistema operacional. Você vai encontrar dentro da pasta boot lá as inicializações, vai encontrar a imagem do kernel que é carregado durante o boot, né? A imagem do kernel fica lá. Tem um firmware que também é carregado, que também fica lá. Tem essa pasta boot aqui, a pasta de boot do sistema que inicializa o sistema, né? Eu vou pular essa pasta dev, depois eu vou falar dessa pasta dev, né? Que essa pasta dev é um negócio interessante, está dentro desses aqui, ó, arquivos físicos e virtuais. Então, dev é uma pasta que contém arquivos virtuais. Aí depois eu vou explicar que arquivos virtuais são esses. Aí tem a pasta etc. O que é a pasta etc? É a pasta que contém alguns arquivos binários, mas na maioria tudo arquivo texto, e tem subpastas com arquivo texto dentro, e que esse arquivo são as configurações dos programas que estão instalados no sistema. Essa pasta etc é como se fosse o regedit. No Windows a gente tem um regedit, no mundo Linux a gente tem essa pasta etc. Então quando você instala um programa, geralmente um serviço, um sistema, durante a instalação esse serviço vai ser criado dentro dessa pasta os arquivos de configuração dele. Por exemplo, eu quero instalar um banco, MySQL. Quando você instala um banco, quando você entra dentro dessa pasta etc, vai ter lá uma pasta lá MySQL, que você entra nessa pasta e lá vai ter o CNF, que é o arquivo de configuração do banco. Lá você configura o banco todinho lá, né? Aí eu instalei um programa de acesso remoto lá, o SSH, né? De acesso remoto via terminal. Mas eu quero configurar o acesso remoto. Quero montar um servidor de acesso remoto, eu quero configurar. Então você entra dentro dessa pasta etc, você vai encontrar lá uma pasta SSH, e lá dentro dessa pasta SSH você vai encontrar uns arquivos de configuração que lá você configura. Instalei um serviço de FTP lá, um server FTP. Aí você entra dentro da pasta etc, lá vai ter uma pasta criada lá vai ter uma pasta lá criada lá do produto lá do servidor de FTP, e lá dentro vai ter o arquivo TXT lá de configuração, que é um script, né? Você configura, aí ao reiniciar o serviço ele passa a assumir aquelas configurações ali. E também dependendo aí tem a abordagem das distribuições. Mas, por exemplo, você pega o Debian, que é uma distribuição bem mais para servidor, você consegue configurar todo o sistema operacional ali dentro do etc. Tipo assim, quero fazer uma configuração de IP no serviço de rede do sistema. Então, dentro da pasta etc, você tem a pasta network. Dentro da pasta network você tem um arquivo chamado interface. E dentro da pasta interface você monta um script lá que você dá o IP address, a máscara, o gateway e o servidor DNS. E você passa a configurar a rede no Linux, né, via script.
Claro que existem distribuições, igual o Ubuntu, sem ser o Ubuntu serve, o Ubuntu mesmo para pessoa final, né, usuário final, computador de uso doméstico, que as configurações é feita pelo próprio gerenciador de janela através lá dos menus de configuração lá que tem lá dentro lá do sistema. Tudo via janelinha, você clica lá na caixinha, marca, desmarca, tem a caixinha lá para você escrever o IP, aí você tem um botãozinho para salvar, lá você tem, igual tem no Windows, entendeu? Mas geralmente quando você vai trabalhar com Linux, com um sistema baseado em Linux para servidor, geralmente tipo Debian, você geralmente configura por aqui, ó. Você entra aqui dentro da pasta etc e lá vai ter os arquivos, configuração. Então aqui, essa pasta etc é tipo o regedit do Linux, né? Do sistema Linux. Aqui tem a pasta lib, que tem as bibliotecas, né, do sistema. Então todas as aplicações que são instaladas porque assim, todas as aplicações que são instaladas no Linux, todo o sistema baseado em Linux, eles são, na verdade, a maioria deles são pacotes pré-compilados, né? A gente chama pacotes pré-compilados, que dependendo, por exemplo, na época quando o Debian começou, ele criou o seu próprio padrão de pacote, o .deb. Quando a Red Hat começou lá nos primórdios e criou seu próprio padrão, que é o RPM. Aí, por exemplo, os derivados do Debian, que foi o Ubuntu e outros, acompanharam e continuaram usando o .deb. Os derivados do Red Hat, tipo Conectiva, o SUSE e os que surgiram depois, usaram o .rpm. São pacotes, igual os pacotes do Android, né? Que você, ao desempacotar, ele pega o executável, joga na pasta dos executáveis, depois eu vou te mostrar qual pasta que é. Quando ele acha uma biblioteca lá dentro, ele joga aqui dentro dessa pasta da biblioteca. Quando ele acha um arquivo de configuração lá dentro, ele joga dentro dessa pasta de configuração. Então essas pastas aqui é usado pelas instalações das aplicações que você coloca no seu sistema. E existe um gerenciador de instalação dentro de todo o sistema baseado em Linux. Existe um gerenciador de instalação que ali você tem um registro de tudo que está instalado e por ali você desinstala. Você pode instalar e desinstalar, né? E ali você, inclusive, eles são vinculados a tipo uma loja de aplicativos, né? Você encontra aplicativos que ainda não foram instalados, você olha, sente vontade de instalar, clica lá e vão ser instalados no seu sistema, né? Então, geralmente assim, essa pasta lib, etc e essa aqui, ó, o SR, são as pastas que geralmente os programas, quando eles são instalados, eles colocam arquivos aqui dentro, pastas de arquivos aqui dentro. O SR é onde vai os executáveis. E tudo que você está instalando, né? Claro que o SR é uma pasta enorme. Por exemplo, os ícones, as figuras que o software vem, né? Que é usado, são instalados dentro de outras pastas que ficam aqui dentro. Pasta de ícones, pasta de screenshots, vários são arrumados aqui dentro, de forma que o sistema, quando ele termina de instalar o software, o sistema já sabe que ao criar o sistema criar
o atalho lá na área de trabalho, saiba pegar o ícone, né? O ícone do programa, que fica bonitinho lá, o ícone lá da aplicação que você instalou. Então não só o SR, mas existe outros aqui que depois com o tempo eu vou falando. Lib, eu falei, né, que é biblioteca. O MNT é uma pasta muito antiga, que é uma pasta de montagens, né? MNT de montagem. Antigamente, quando as coisas não eram muito automáticas, você, por exemplo, você tinha um antigo disquete, tinha um CD, você botou o disquete no computador, aí você queria acessar o que estava dentro do disquete, você tinha dentro do MNT, ou você podia criar dentro do MNT uma pasta lá, flop disk, ou criar uma pasta lá, CD, que aí você jogava um comando para montar e a partir daquela pasta você acessava, quando você dava um change de ID naquela pasta, ia acessar a pasta, você acessava direto ao disquete, acessava direto ao CD pelo vínculo, né? Eu até botei aqui, ó, pastas vinculadas, DVD, pendrive, HD externo. Depois eu vou dar uma pincelada mais forte nisso. Então, o MNT, ele tinha essa função de você, dentro dele, criar as pastas que você iria vincular a algum dispositivo. Essa pasta OPT, eu acho que foi uma pasta que foi surgida depois, que no início, que quando eu comecei a conhecer o Linux não tinha, depois apareceu. É uma pasta opcional, option, né? Opcional. Porque, assim, tem sistemas que eles geralmente eles usam eles são através de script, software feito através de scripts, ou através de alguns tipos de compilação que o desenvolvedor não acha interessante espalhar os arquivos da instalação por essas pastas. Aí o que ele faz? Ele cria uma pasta dentro da pasta option, uma pasta da instalação do seu sistema, e lá bota tudo que o sistema precisa, sem ficar espalhando aqui. Entendeu? É uma alternativa que alguns desenvolvedores fazem. Eu vejo isso muito pelo Google Earth. Quando você instala o Google Earth no sistema baseado em Linux, ele cria uma pasta aqui dentro, Google Earth, e lá dentro está o programa, a instalação do programa. Se não me engano, o navegador Firefox faz a mesma coisa, ele vai aqui dentro, cria uma pasta do Firefox, e lá está tudo que o aplicativo Firefox usa, está tudo dentro dessa pasta aqui. Pasta USR, eu falei, né, que geralmente as aplicações que têm sua instalação padrão do mundo Linux, né, que coloca tudo que o software precisa, né, de arquivo e tal, ele distribui nessas pastas, e na pasta de ícone, de executável, coloca aqui dentro também. Então, se você entrar se você for usuário Linux e entrar nessa pasta, você vai ver as pastas da maioria das instalações que estão aí no seu computador, você vai encontrar aqui dentro, né? A pasta var, variable, né? Sei lá, o SR é de user, né? Sei lá, eu esqueci o nome dessa pasta. Essa pasta essa pasta aqui é uma pasta que ele contém os arquivos que vão se variando ao decorrer do funcionamento do sistema, como arquivos de log, por exemplo, que à medida que vai ocorrendo os eventos dentro do sistema, seja tanto evento de kernel,
evento de alguma aplicação, um evento do banco de dados que vai gerando log, ele cai tudo dentro dessa pasta aqui. Então, o que acontece? Quando você entra nessa pasta aqui, você vai achar a pasta de algumas aplicações que se instalaram aqui e você vai encontrar, tipo assim, até o próprio kernel mesmo, ele gera log do funcionamento dele, quando ele dá algum erro, quando ele acha algum dispositivo, quando ele não acha algum dispositivo que antes tinha e depois não achou mais. Então ele vai guardando tudo, vai criando os logs aqui dentro. A pasta Home é a pasta onde fica as pastas dos usuários. Todo usuário criado dentro do Linux, dentro de um sistema baseado em Linux, o sistema vai criar a pasta dele aqui. Por exemplo, se eu criar uma pasta Rafael, um usuário Rafael, ele vai criar uma pasta Rafael, e dentro dessa pasta Rafael vai ter as minhas outras pastas lá que ele já vai criar para mim, que é música, vídeo, imagem, vamos dizer assim, exemplos, né? Exemplos. É igual o Windows cria, né? Quando você instala o sistema Windows, ele cria lá para você lá já a pasta lá do usuário, com pastinha do